Fala galera, tudo beleza? Aqui é o professor Alan Miranda de Raciocínio Lógico e a gente vai resolver mais uma prova agora. A gente vai resolver a prova do CESP e da PM, né? Se você vai fazer algum concurso da PM que o CESP vai fazer, ou até um outro concurso mesmo, né? O CESP sempre tem uma mesma característica, tudo bem? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página, né? Tem o Instagram também. E sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado, né? Terão muitas resoluções de provas ao longo do ano aí, tá? Aulas gratuitas, tudo bem? Então, bora lá resolver a nossa questão. Bora dar uma olhadinha aí na sua tela e a gente vai corrigindo e fazendo os comentários aqui, tá ok? Então, como é característica do CESP, né? Ele sempre coloca um texto base e daquele texto ele vai tirar várias questões. Então, bora primeiro ler o nosso texto base aí. Uma operação policial será realizada com uma equipe de 6 agentes, que tem prenomes distintos, entre eles André, Bruno e Caio. Um agente será o coordenador da operação e outro o assistente deste. Ambos ficarão na base móvel de operações nas proximidades do local de realização da operação. Nessa operação, um agente se infiltrará disfarçado entre os suspeitos, em reunião por estes marcados em uma casa noturna, e outros 3 agentes, também disfarçados, entrarão na casa noturna para prestar apoio ao infiltrado, caso seja necessário. A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Então, aí a gente tem a nossa primeira questão, né? A quantidade de maneiras distintas de formar a equipe, de modo que André, Bruno e Caio sejam os agentes que ocuparão, respectivamente, as vagas de coordenador, assistente, infiltrado, é superior a 5. Então, voltando aqui com a nossa questão, né? A questão é a 55. Eu estou colocando a numeração da prova que eu peguei, tudo bem? Você pode pegar uma prova que tem uma numeração diferente, tá? Mas é só olhar o texto lá, tudo bem? Então, olha só, eu tenho aqui André, Bruno e Caio, né? Ocuparão, respectivamente, a vaga de coordenador, assistente e infiltrado. Então, essas primeiras questões é em relação a princípios de contagem, né? Você tem a questão de arranjo, combinação, permutação ali, tudo bem? E é muito fácil de você se confundir, tá? Olha o que ele falou, respectivamente. Então, obrigatoriamente, o André, ele tem que ser o coordenador. Obrigatoriamente, o Bruno, ele tem que ser o assistente. E, obrigatoriamente, o Caio, ele tem que ser o infiltrado. Quantas opções você tem de escolha para o coordenador? 3 opções? Não, você só tem uma opção, porque só pode ser o André. Então, aqui você só tem uma opção. Quantas opções você tem para o assistente? Uma opção e para o Caio, uma opção também. O erro de muita gente é que o cara vai colocar logo 3, 2 e 1, tudo bem? Só se ele não estipulasse alguém, só se ele não amarrasse, mas ele amarrou. Então, só tem uma possibilidade e uma possibilidade. Então, na verdade, eu tenho ao todo aí apenas uma possibilidade disso acontecer, tá? O caso, às vezes, que a gente se confunde, como eu falei, que o cara quer colocar 3, 2 e 1 aqui, tá ok? Mas ele amarrou. Volta aí para a tela para a gente ver se está certo ou se está errado. Então, olha lá o que ele falou. As vagas de coordenador, assistente e infiltrados é superior a 5, né? Não é inferior a 5. Volta aqui para mim. Então, isso daí tá errado, tá ok? O maior problema de princípios de contagem é exatamente esse. É a interpretação que você tem que ter de acordo com as questões, tudo bem? Bora resolver as outras questões agora, que ainda é em relação a esse texto. Bora voltar aqui para a tela. Questão 56. A quantidade de maneiras distintas de formar a equipe de modo que André, Bruno e Caio sejam os agentes que prestarão apoio ao infiltrado é inferior a 10. Então, olha só, eu tenho o André, eu tenho o Bruno
e eu tenho o Caio, correto? Ele falou que o André tem que ser um coordenador, o Bruno tem que ser um assistente e o Caio tem que ser um infiltrado? Não, esses caras entrarão na casa noturna, são os que estão dando apoio para os infiltrados ali, tá ok? Como ele não falou, então não preciso amarrar, tá? Então, olha só, para ser um coordenador, quantas opções eu tenho? Eu tenho 3, pode ser o André, o Bruno ou o Caio. Supondo que eu já escolhi o André, sobraram quantas opções aqui para o assistente? 2 opções, né? Supondo que eu escolhi o Bruno aqui, e para o infiltrado só pode ser o Caio. Tá ok? Eu posso muito bem encarar isso daqui como sendo um arranjo, sem problema nenhum, mas eu estou usando aqui direto o princípio fundamental da contagem. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Então eu tenho 6 possibilidades aí. Então a minha questão está correta, porque ele falou que era inferior a 10, não é isso? Então isso daqui está correto, né? Então está certo isso daí, tá ok? Bora partir para a nossa próxima questão agora. Dá uma olhadinha na tela aí. Há mais de 100 maneiras distintas de estruturar com os 6 agentes a equipe que realizará a operação policial. Volta aqui. Então, olha só, eu tenho 6 agentes. De quantas maneiras eu posso montar essa operação? Percebe que você tem 3 cargos diferentes, né? Você tem o coordenador, você tem o assistente e o resto serão os infiltrados ali, né? Ok, de quantas maneiras eu posso escolher um coordenador? Um coordenador, eu tenho 6 possibilidades. Ele não amarrou que tem que ser o Caio, o Bruno ali, né? Para ser um assistente, eu tenho 5 possibilidades. E para ser um infiltrado, eu tenho 4 possibilidades. Tudo bem? Professor, e o resto eu quero continuar fazendo aqui. Percebe que os outros 3 infiltrados ficarão lá na casa noturna, então eu só tenho uma opção para eles. Se você quiser continuar fazendo a continha ali do lado, tranquilo, mas você divide pelo fatorial, que vai dar 1, né? O elemento neutro da multiplicação. Então eu vou trabalhar só com esses 3 caras diferentes aqui. Assim a gente poupa tempo, né? E aqui basta você multiplicar, porque lembra que são coisas diferentes aqui, né? Então, 6 vezes 5, 30. 3 vezes 4 vai dar 12, coloca um carinha bem aqui. Então, aqui você tem 120, tudo bem isso daí? Dá uma olhada na pergunta que ele fez, na pergunta não, né? Na afirmação que ele fez aí. Mais de 100 maneiras distintas, né? E isso daí, está certo ou está errado? Isso daí está correto, né? Vem aqui comigo, bora colocar correto, bora colocar certo aqui, né? São 120, então são mais de 100 mesmo, tudo bem? Bora voltar para a tela e fazer mais uma questão em relação a esse texto aí. Questão 58 aqui, né? Se os 2 agentes que ficarão na base móvel forem escolhidos aleatoriamente, a probabilidade de André e Bruno serem os escolhidos será superior a 30%. Tá ok? Aqui a gente tem uma questão de probabilidade, né? Probabilidade é evento sobre o espaço amostral, o que eu quero pelas opções que eu tenho, pelo total de opções que eu tenho. Percebe que eu vou escolher 2, né? Obrigatoriamente tem que ser o André e o Bruno. Eu posso trabalhar muito bem com a parte de combinação, né? Já que ele não me deu uma ordem aí. Quando eu tenho escolhas sucessivas de pessoas e objetos, eu gosto mais de fazer de uma forma um pouco diferente, porque assim a gente faz em uma linha apenas. Tá ok? Olha só, qual é a probabilidade de eu escolher um desses 2 caras a priori? Eu tenho 2 opções, que são os 2 que me interessam, de um total de quantos agentes? 6. Lembra lá que são 6 agentes. Escolhendo um desses 2 caras, então eu tenho 2, que pode ser qualquer um dos 2, pelos 6 agentes. Bora supor, eu já escolhi o André. Escolhe mais uma pessoa aí. Quantas opções você tem entre o André e o Bruno? Só tem uma opção que obrigatoriamente tem que ser o Bruno, tá? Então, inicialmente eu tenho 2 opções. Das 6 que eu tenho, bora supor que está todo mundo enfileirado. André, vem para cá, tá ok? E agora, eu tenho uma opção de quantas que são total? 5. Por que 5? Porque lembra que eu tirei o André do espaço amostral.
Eram 6 pessoas, eu escolhi o André, ficaram 5 lá, tudo bem? E aqui, basta você multiplicar essa galera aí, tá ok? O que a gente pode fazer aqui? Vou multiplicar direto, poderia simplificar, aqui dá 2 e aqui dá 30, né? Percebe que você pode simplificar, você pode dividir em cima e embaixo por 2, então aqui vai ficar 1, 30 por 2 vai dar 15. Então a probabilidade desses dois fazerem parte é 1 sobre 15, só que repara que ele me deu em porcentagem. Qualquer coisa que eu quiser passar para porcentagem, basta eu multiplicar por 100%, é algo que a gente usa muito na análise combinatória, né? 1 vezes 100 vai dar 100, então a probabilidade é de 100% dividido por 15, tá ok? E aqui não vai dar uma divisão exata, né? Vai dar 6,66666, ali eu vou botar 6,7 arredondando aqui, tudo bem? Então a probabilidade aí seria de 6,7%, né? Assim a gente faz bem mais rápido do que ter que fazer as combinações, tá ok? Ele falou que era superior a 30%, né? Então, na verdade, tá errado isso daqui, né? É inferior a 30%, tá ok? Bora para mais uma questão? Dá uma olhadinha na tela aí. Ok, bora ler o texto base aqui para as próximas 2 questões agora. Na preparação de uma ação policial, um agente fez algumas medições em uma casa noturna, mostrada na figura a seguir. O agente em pé no ponto A, de frente para a casa noturna, estava a 10 metros de distância do ponto C. Quando você for lendo, você vai já colocando os dados na questão, ok? Correspondente à porta de entrada da casa noturna. Do ponto B, posição dos olhos do agente, ele visualizava uma câmera de segurança no ponto D do prédio da casa noturna, segundo o ângulo de visão de 30 graus com o horizonte. 30 graus com a horizontal. Perpendicularmente a AC, perpendicular quer dizer que é um ângulo de 90 graus, ok? E a 24 metros de A ficava localizada uma base móvel para apoio à operação no ponto E. Então aí você tem o desenho tudinho, né? Com referência às informações contidas na situação hipotética e na figura anteriormente apresentadas, julgue os próximos itens. Então, questão 59. Considerando que AB seja igual a 1,7 ou 1,70 metros, que essa seja a altura dos olhos do agente e que 0,58 seja o valor aproximado para a tangente de 30, então a câmera estava a uma altura inferior a 7. Aí, olha só, né? Aqui tem o desenho que eu já fiz, né? Tangente de 30 igual a 0,58 e coloquei os dados, né? De A até C 10 metros, de B até A 1,7 metros e de A até C, de A até E ali, né? 24 metros. Tá ok? O que a gente vai fazer? Eu quero saber a altura da câmera. Então eu quero saber isso aqui todinho, ó. Vou chamar de Hzão. Tudo bem? Percebe que essa parte aqui é 1,7, que é exatamente esse mesmo pedaço. Esse pedaço aqui eu não sei. Tranquilo? E essa base percebe que é 10 metros, que é exatamente essa parte aqui de baixo, ó. Olha só para esse triângulo aqui, ó. Olhando só para esse triângulo, percebe que você tem essa base, você tem x, né? Aqui forma um ângulo de 90 graus, e você tem o 30. E o cara já te deu uma dica, porque ele já te deu a tangente de 30 bem aqui. Então, bora usar tangente. O que é tangente? Tangente de 30 é igual a cateto oposto, que é o cara que está na frente, por cateto adjacente, tá? Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é esse carinha bem aqui. Então, x, cateto adjacente é esse cara aqui, 10. Tá ok? Bora substituir aqui a tangente. Tangente de 30 vale quanto? 0,58. Ele deu aqui para você. Que é igual a x sobre 10. Esse 10 que está dividindo, vem para cá multiplicando com o 0,58.
E você multiplicar por 10 é muito tranquilo, você anda uma casa da direita para a esquerda. Então vai ficar 5,8. Então percebe que x é igual a 5,8 metros. Pronto, já achei esse pedaço bem aqui, ó. Esse cara vale 5,8 metros. E para achar essa altura, o que é que eu faço? Eu somo 5,8 com 1,7, tá ok? Então, essa altura é a soma dessas duas unidades, ó. 5,8 mais 1,7 dá o quê? 7,5, né? 7,5 metros, tá ok? Então, essa altura é a soma desse pedaço mais desse pedaço aqui. Pronto, acabou a questão, tá? Tá certo ou tá errado esse item aí? Esse item tá errado, porque ele falou que era inferior, né, a 7, e na verdade é superior. Então, coloque aí errado, tá ok? Bora lá para a nossa próxima questão, dá uma olhadinha aí na sua tela. Voltando aqui, né? Então, eu tenho o mesmo desenho, eu apaguei os dados que a gente não vai utilizar. Ele quer saber a menor distância do ponto E até o ponto C, né? É a distância mínima que o cara vai andar. A menor distância entre dois pontos é sempre uma linha reta. Então, vou fazer essa linha reta bem aqui, tá ok? E ele quer saber essa distância exatamente aí, tá? Como a outra eu chamei de x, né? Vou chamar de y essa distância aqui. Então, percebe que eu tenho esse triângulo aqui, ó. Aqui é o C, aqui é o A e aqui é o E. É só o que interessa pra gente. Do C até o A vale 10 metros, do A até o E vale 24 metros. Eu quero saber essa distância. O desenho ele pode te enganar. Professor, vou usar a lei dos senos, lei dos cossenos aí, se eu quisesse, né? Provavelmente eu usaria ali uma lei dos cossenos, mas não precisa. Basta você fazer teorema de Pitágoras. Professor, teorema de Pitágoras você usa em triângulo retângulo. E esse triângulo ele é retângulo. Porque imagina que isso é uma planta baixa, né? No plano mesmo ele não está fazendo essa figura. Para ficar mais claro isso, ele falou no texto que era perpendicular, tudo bem? E ele puxou 90 graus direto para cá. Então, se você for olhar só o desenho, ele pode induzir você ao erro, tudo bem? Mas lendo o texto direitinho, você vai ver que esse triângulozão aqui, ele é retângulo. Bora desenhar no plano para ele ficar mais legal? É como se eu tivesse isso daqui, ó. Aqui é o ponto C, aqui é o ponto A e aqui é o ponto E. Aqui é 10, aqui é 24 e aqui é o Y que eu fiz e isso forma um ângulo de 90 graus. Tá ok? Do jeitinho que você conhece. Agora basta você usar o teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado, hipotenusa é oposto ao ângulo de 90 graus. Soma do quadrado dos outros dois catetos. Ou você lembrava de um triângulo pitagórico e via que esses lados são múltiplos dele, olhando você conseguiria fazer. Mas bora fazer o Pitágoras mesmo aqui, tá ok? Então aqui vai ficar o quê? Y ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, que é 100, mais 24 ao quadrado, né, que dá o quê? 576. Então, y vai ser igual a 100 mais 576, 676. Tal quadrado vai para o outro lado como raiz quadrada do valor, tá ok? Raiz quadrada de 576 vai dar 26. Então, ele tem que andar de fato pelo menos 26 metros se ele fosse em linha reta, tudo bem? Então, o item está correto, né? Tá certo isso daí. Marque um certo lá. Tudo bem? Então, essas foram as questões da PM do Maranhão, da banca CESP, tá? Espero que tenham gostado das resoluções aí. Se inscreva no nosso canal, né? Curta a nossa página e fique por dentro de todas as aulas que a gente vai ter aí. Muita resolução de questão de várias bancas, tudo bem? Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.